Então, tem vários itens da lei da SAF. Só um parênteses, quando os grandes professores de direito sempre falam o seguinte: quando uma lei é criada, ela, quando ela sai e é aprovada, ela ganha vida própria. E ela ganha vida própria no sentido de que ela vai ser interpretada. E a lei, ela não pode ser... A pior forma de interpretação da lei é a interpretação de chegar a interpretar um artigo e a interpretação só gramatical. Então, a lei da SAF, ela tem diversos artigos e eles devem ser interpretados de uma forma sistemática. Desse sistema, eu vou estar pegando dois itens que o Sérgio pediu, mas assim, sempre lembrando isso, que a lei ela tem que ser interpretada de uma maneira sistemática. E tem dois itens que têm modos de comunicação que não estão passando a informação mais exata, a informação mais correta, que até levam as pessoas a serem enganadas, é a questão da responsabilidade da SAF e a responsabilidade do clube. E eu acho que isso, algumas pessoas estão levadas a informar errado, ou porque talvez leiam um artigo só da lei, ou porque pode até ser que tenha má fé. Né? Mas vamos dizer que eles só leram um artigo da lei. Na lei da SAF, no artigo 9º, ele diz o seguinte, que a sociedade do futebol não responde pelas obrigações do clube ou pessoa jurídica original que a constituiu, anteriores ou posteriores à data da sua constituição, exceto quanto às atividades específicas do objeto social, e responde pelas obrigações que lhe forem transferidas, conforme essa lei, aos credores, e se limitará na forma estabelecida no artigo 10. Né? Vem o artigo 11 e diz: sem prejuízo às disposições relativas à responsabilidade, os administradores da Sociedade Anônima do Futebol respondem pessoal e solidariamente pelas obrigações relativas aos repasses financeiros do artigo 10. E aí as pessoas começam a dizer: a SAF vai responder solidariamente. Responder solidariamente, eu vou tentar falar de uma forma mais simples, que não buscando uma linguagem jurídica separada. Solidariamente, é dizer, todos que devem, que estão no polo passivo, no polo devedor, devem. E todas as pessoas podem ser cobradas. O devedor solidário, ele deve pagar a dívida junto com os outros, e ele pode pagar ou isoladamente ou em divisão. Eu posso cobrar de quem tem os recursos. E depois, os outros devedores solidários se resolvem entre eles. Então, dívida solidária é isso. Se tiver se tiver um credor que foi criado algum débito, esse credor pode cobrar tanto do Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, como pode cobrar da S.A.F. Esse negócio de SAF também é um negócio assim, que é uma coisa que eu tenho uma crítica, mas talvez seja boba, do Brasil, assim, que tudo a gente bota um apelido. SAF é Sociedade Anônima de Futebol. S.A.F. Que aí a gente, é igual o WhatsApp, aí todo mundo fala Zap, bota um apelido que aí que a gente passa a não entender qual é a consequência e a importância daquela coisa. Então, no artigo 11, que eu acho que é o que leva as pessoas a terem uma forma de falar equivocada para a nossa sociedade vascaína em geral, seria uma dívida solidária. Então, significa o quê? Se a SAF não tem dinheiro, pode cobrar só do Vasco, pode cobrar só da SAF,
mas todos vão continuar devedores. E aí as pessoas têm dito isso de solidariedade como se fosse uma enorme vantagem. Só que essa vantagem... E aí eu não queria alongar muito, mas a gente já viu em outras conversas, já foi passado por várias pessoas, a questão das receitas correntes. É só fazer uma conta simples que dá para ver que essa dívida do Vasco, se for considerada receita corrente para pagar a dívida, vai chegar nos 10 anos, vai chegar nos 6 anos e não vai estar pago a dívida. A dívida não vai estar paga. Mas esse é um tema que eu não queria desenvolver para poder fazer só falei para fazer o link com a outra ideia. Vem no artigo. Então, eu espero assim, que eu tenha deixado claro a ideia de solidariedade. Solidariedade não levar comida para o pessoal da Ucrânia, nem levar comida para o desastre de Petrópolis. Solidariedade é que eu devo igual ao outro devedor, de qualquer um de nós pode ser cobrado. E aí, quando alguém for cobrar, ele vai olhar quem é mais fácil de cobrar. Depois dos 10 anos, então as pessoas até acreditam, legal, é devedor solidário. Né? Quem é que vai ser executado primeiro? Uma empresa estrangeira que deve ter algum bem em criptomoeda, não sei o quê, lá no país estrangeiro, ou é uma entidade que tem um estádio aqui no Brasil, que tem contas no Brasil, que não deve ter dinheiro em criptomoeda, que tem créditos em algum lugar? Só por aí já dá para começar a pensar essa ideia da solidariedade. Né? Como é que eu vou executar a SAF, que é a sede dela lá nas Ilhas Caimã, nas Ilhas não sei quem, que o dinheiro dela está em criptomoeda? E aí, passaram os 10 anos. Vamos supor que ainda haja lá um débito, né? Passaram os 10 anos, aí a gente tem o artigo 24 da lei, né? Superado o prazo estabelecido no artigo 15 desta lei, a Sociedade Anônima do Futebol responderá nos limites estabelecidos no artigo 9º desta lei, subsidiariamente. Subsidiariamente já é uma situação pior do que o solidário. Eu não estou dizendo que o solidário é bom, não. Mas o subsidiário é pior do que o solidário. Por quê? Subsidiário, primeiro, você cobra tudo do clube. E quando você tirar todos os bens do clube, se ainda tiver alguma dívida, você vai e tenta ir atrás das criptomoedas da SAF lá no banco de não sei aonde. Então, o que o Sérgio me pediu? Eu estou tentando explicar, já que algumas pessoas, não sei se por má fé ou por burrice, ou por falta de querer entender, o devedor solidário, ele, de uma certa maneira, é bom para o credor, porque o credor vai poder cobrar de qualquer um. Quando ele procurar os bens da SAF e ver que não está achando bem nenhum, ele vai atrás dos bens do clube. E aí, só que a SAF não vai poder dizer, cobra primeiro do Vasco. Ela vai ser cobrado dela. Mas depois dos 10 anos, o que vai ocorrer? A SAF ela não pagou, mas ela tem dinheiro ainda. Quando for cobrar da SAF, a SAF vai falar, primeiro cobra tudo do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quando o Clube de Regatas estiver totalmente depenado, aí pode tentar receber alguma coisa da SAF. Sendo que, onde que mora essa SAF? Onde está o dinheiro dessa SAF? Eu tentei falar da maneira simples,
Mas, basicamente, é isso. A lei da SAF ela não garante como as pessoas estão achando que garante a questão do devedor, que é o Vasco e a SAF. Ela beneficia o credor e ela só ferra o devedor principal, que é o Vasco.